Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando o programa Papo com Renato, hoje diretamente aqui do estúdio principal, trazendo como convidado especial, querido amigo Toninho Calunga, onde vamos bater um papo falando sobre esses famigerados pedágios e radares que estão sendo instalados na Raposo Tavares. Qual que é o impacto sobre os moradores de Cotia? Ele já se encontra aqui no estúdio, eu vou trazer ele para o Boa Noite dele e espero que a gente tenha a participação de vocês que possam acompanhar a live durante a nossa trajetória. Lembrando vocês que essa live tem como patrocínio o Portal Oeste, que é o portal oficial onde a gente faz a transmissão, e vocês podem assistir a qualquer momento. Depois a live vai ficar aí no Facebook e para eternizá-la, nós vamos também, depois que acabar a live, colocar ela na transmissão do YouTube. Então, fiquem à vontade para assistir depois, na hora que for melhor para todos vocês, ok? Toninho, é um prazer imenso ter você aqui mais uma vez comigo e muito obrigado pelo aceite do nosso convite. Ô, Renato, é uma alegria estar contigo aqui também. Obrigado pela oportunidade. Penso que esse tema é um tema que a sociedade, os moradores da Raposo Tavares e da Castelo Branco ainda não conseguiram compreender direito o que isso significa e nós já podemos sentir um pouco disso no único que está instalado de fato na nossa região, que é aquele do quilômetro 37 da Raposo, que é uma espécie de pedágio, mas é um pedágio muito mais caro, porque é um pedágio que cobra multa, né? Então talvez seja um tema que a gente possa vislumbrar o significado disso muito em breve. Senti na pele esse do 37, porque logo que instalaram, ficou naquele vai funcionar, não vai funcionar, e acabou funcionando, e eu fui multado, é, e não foi nem na ida, foi na volta. Não na ida para o interior, na volta, né? Porque a gente. E ali ele tem esse problema da localização, que tá muito complicado. Eu estou recebendo aqui uma mensagem que o pessoal está perguntando cadê a live? E vou aproveitar aqui para a gente dar uma conferida na internet. Espera só um pouquinho. E aí a gente já continua a live. Hoje a gente está. Tecnologia está a todo vapor, mas ao mesmo tempo. Que bacana, né? Ela está onde? Gente do céu. Temos que. Para onde que a live foi? Deixa eu só ver aqui, já confirmo. Está no ar. Está tudo ok. Já nosso suporte técnico já informou que está no ar. Então, peço para vocês que puderem já usar para compartilhamento, para que a gente possa fazer uma transmissão e esclarecer o assunto, né, para muita gente. Então, quem puder compartilhar, eu agradeço. Para que mais pessoas fiquem cientes do que está acontecendo. Fone para tentar atrapalhar menos aqui em casa. Deixa eu só colocar um fone aqui para poder melhorar a situação com você. Fica bom. Fone melhora muito o som. Você me ouve? Está me ouvindo bem? Agora sim, você me ouve? Ouço bem também. Vamos lá. Gente, para quem está chegando na live agora, eu estou aqui com o Toninho Calunga e, conforme combinado, estamos aqui para falar a respeito desta situação, os radares da Raposo Tavares, o impacto deles sobre os moradores da cidade de Cotia. Não só os radares, mas os pedágios, né? Também, porque todos eles vão monitorar tanto velocidade quanto cobrança. Então, isso é uma coisa muito desagradável, chata e que vai causar um impacto muito grande diretamente na gente.
Aí eu pergunto, o Toninho já esteve acompanhando, eu já vi uns vídeos dele, lá direto no 37, que é onde tem aquele radar que toma o dinheiro de vocês todo dia. Está acionado, está funcionando, está positivo, operante. E aí eu pergunto, houve uma manifestação, Toninho, lá naquele local, que é bem ali na... Como é que chama o bairro ali? É Mirante. E eles estavam, eu vi que foi muita gente lá reclamar, reivindicar, e aí disseram, olha, esse pedágio não vai funcionar, ele está desativado, só está acionado o radar. E aí eu vi que depois você também esteve lá fazendo uma live. E eu queria que você falasse um pouco sobre o incômodo que aquilo está, o transtorno que aquele monstro de metal ali tá causando nas pessoas que transitam por aqui e a preocupação que elas estão tendo, né? Renato, bom, primeiro, novamente, muito boa noite a você, obrigado pela oportunidade da gente poder falar sobre esse tema, que é um tema muito delicado e que nós estamos debatendo muito pouco. Penso que o processo que nós estamos entrando agora, que é o processo eleitoral, na escolha, né, dos nossos governantes, ele deve, para a sociedade que mora no entorno da Raposo Tavares, no entorno da Castelo Branco, ser um debate muito profundo em relação a isso, com todos os candidatos, candidatas que queiram, né, representar a nossa sociedade. Nesse sentido, Renato, eu acho que nós estamos enfrentando, e você está dizendo aí, que é uma das pessoas que já sentiu no bolso o significado desse é, mausoléu que fizeram ali, aquele elefante branco no canto 37 da Raposo Tavares. E nós já vimos alertando para essa situação há bastante tempo, né? Desde que o projeto foi lançado, nós estamos alertando ou tentando alertar a sociedade de que o que está dado é um processo sem diálogo com a sociedade. E essa falta de diálogo produz duas coisas. Primeiro, a desinformação, propriamente dita, né? E segundo, a situação de surpresa, né? Coisa que o poder público, numa democracia, não poderia ter. Então, o exemplo do 37 é um exemplo muito interessante, mas eu vou te dar um dado. No quilômetro 39, ali na entrada de Calcaia, é aquele radar que vem do sentido interior de São Paulo, né, entre Vargem Grande e Cotia, bem no 39 ali. Você sabe que aquele radar é o radar que mais multa no estado de São Paulo? Você tem Ele fica tem em que essa informação? quilômetro? Do 39, aquele radar do 39 Sim, da Raposa. logo depois da entrada de Antes da, Calcaia, exatamente, né, um pouco antes quase em frente ao McDonald's ali. Pronto, perfeito. Naquele ponto ali, aquele radar é o radar mais lucrativo do estado de São Paulo, né? E ele é um radar que não tem informação. Você não tem alerta de radar antes dele, né? O que a lei determina que seja obrigatório, que seja explícito, né? Porque o fato do Estado existir, ele não é para ter lucro com base na sociedade, é para ele servir a sociedade. E aí, aquele radar é um radar exemplificador. Mas eu estou para te dizer que vai bater recorde daquele radar, o radar do 37. Nós vamos descobrir isso no final desse ano, quando vier o balanço, né, dos radares do estado de São Paulo. A quantidade de pessoas que olha para aquilo ali e está escrito pedágio desativado, né, free flow desativado, as pessoas não está dito ali que o radar está ativado, né? Ou seja, é uma desinformação, né? Aquele protesto, para responder então finalmente a sua pergunta, aconteceu em agosto do ano passado. Aquele era um protesto que tinha como fundamento, né, comunicar à sociedade, avisar o povo de que haveria um pedágio naquele trecho da Raposo Tavares e que é um trecho, Renato, que não vai ter obra. É um absurdo. E não tem escape. Quem tem que ir para Calcaia, ou vai ali pela estrada do Morro Grande, Furtim, para pegar a estrada de Calcaia, mas aí fica mais caro que gasta de combustível, em tempo,
do que ir direto, ou você vai enfrentar um pedágio ali no 37 de R$ 4, mais ou menos hoje, entre R$ 4 e R$ 5 hoje, o pedágio por passagem, né? Ida e por passagem de volta. Então, aí você fala, bom, pelo menos agora não está pagando pedágio por enquanto, né? Mas você está pagando R$ 190 toda vez que você passa mais de 63 quilômetros por hora ali. 190, que é o preço Cara, da multa. eu fico pensando o seguinte, que é uma dúvida que talvez você possa me ajudar, você que está acompanhando mais a situação. Essas cobranças desses pedágios, que são por percursos, elas vai. Você que é morador de Cotia, de Vargem Grande, que vai ter que passar pela Raposo para vir para casa, você vai ter que pagar esse pedágio, porque tem gente perguntando, mas quem tem placa de Cotia vai pagar o pedágio? Renato, não existe, assim, existe uma propaganda enganosa por parte do governo do estado dizendo que vai ter desconto para usuários frequentes, né? Isso está previsto, inclusive, no documento, né, que a ETESP fez de processo licitatório. Mas isso não importa, porque, assim, qual que é o grande problema, o grande drama dessa história? A gente precisa remeter, de novo, ao papel do Estado. O Estado existe para que organize a vida da sociedade, né? Senão vira uma bagunça, né? Fica uma coisa sem controle nenhum. Ao ter essa função nobre de organizar a vida da sociedade, um dos princípios fundamentais dessa organização é o princípio da publicidade, ou seja, a sociedade precisa ter acesso a dialogar, discutir e perceber se aquilo é bom ou não para essa mesma sociedade. Então, essa condição que nós estamos enfrentando agora é uma condição onde não há essa publicidade, não há esse diálogo, né? Não houve esse diálogo para que fosse efetivado. Então, foi um troço feito goela abaixo da sociedade, onde, é, posso dizer, talvez 90% do povo que mora na Raposo Tavares e na Castelo Branco ainda não compreendeu o que é isso. Então, a questão, você fez uma abertura falando que vai ter radar em todos os pontos da Raposo. É verdade, você tem razão. Além da questão da cobrança do pedágio, nós que estamos habituados a andar na Raposo Tavares por volta de 80, 90 quilômetros por hora, quando a Raposo permite que isso aconteça, à noite, por exemplo, né, que a gente vem, que está mais livre, ou até mesmo durante o dia, tem muitos pontos durante o dia, hoje a Raposo está super tranquila, né, ela tem ciricutico de vez em quando e trava tudo, mas hoje, como dia, a Raposo não, talvez por causa das férias escolares, inclusive, né. Então, o que acontece na todos os pontos de passagem, em média, a quilometragem é de 60 por hora. Então, nós vamos ter que frear em 6 pontos na Raposo Tavares, entre o quilômetro 10 da Raposo e o quilômetro 37 da Raposo. Né? Ou seja, vai ter que passar 60 por hora. Isso atrapalha o fluxo. Isso é tão verdadeiro que a gente está vendo acontecer exatamente no quilômetro 37 da Raposo uma série de problemas de trânsito, porque os caminhões, eles saem de São Paulo, né, passam por Cotia, quando eles vão acessar ali para Vargem Grande Paulista, Calcaia do Alto, enfim, aquela região toda, que passa muito caminho aqui na Raposo Tavares, eles não estão conseguindo ter embalo para subir, né? Eles não conseguem, razão do peso, ter um embalo para subir ali, aquela subidinha do 37. Aliás, é muito íngreme, exatamente E esse olha o que ponto aí. acontece, meu amigo, quando isso daí que você está falando, ó. Perfeito. Então, essa imagem, Renato, é uma imagem que diz muito sobre o que está acontecendo. E aí, o que, que acontece como consequência disso? Esse trânsito, ele vai lá para trás. O que aconteceu há coisa de um mês e meio atrás? Um caminhão vinha numa velocidade de pista, o trânsito parou de repente, ele tentou desviar pelo lado direito e tinha um ônibus parado no ponto de ônibus.
Aí a gente viu a tragédia que aconteceu, o motorista do caminhão, lamentavelmente, veio a falecer, muitas pessoas se machucaram, Sim. inclusive eu não tenho depois notícias de quantas pessoas foram hospitalizadas, qual o quadro de saúde dessas pessoas, se tem alguém que ainda continua com necessidade de apoio médico. As pessoas que estavam no banco traseiro do ônibus parece que estava lotado, e se machucaram muito. E ali é lesão de coluna, é lesão de bacia, é Ficaram lesão presas na de perna. ferragem, presas, não conseguiam sair do ônibus. E isso acontece exatamente por causa dessa imagem, que é comum. Tenho conversado, Renato, com alguns policiais militares rodoviários, né? E eles, quando eu fiz aquela mensagem que você ouviu ali, que eu reclamei, que eu fui até o ponto lá do acidente e tal, eles me ligaram e falaram: olha, Toninho, que bom que você viu isso, que bom que você está percebendo isso. E, inclusive, eu estou fazendo um requerimento de informação para poder saber qual é a quantidade de acidentes que aconteceu na Raposa nesse trecho, nesse quase um ano, né, da instalação desse troço aí que eles colocaram ali. É uma aberração, né? E esse negócio é uma aberração em todos os conceitos de trânsito. Né? Você não coloca diminuição de velocidade no meio de uma subida. Não precisa ser engenheiro de trânsito para poder saber disso, né? Você tem ali um processo de frenagem e que gera consequências. Então, qual que é o motivador desse processo aí? É uma birra do governo do Estado, né? É uma disputa de uma coisa que não houve diálogo. Porque se eles ouvissem a sociedade, certamente esse tipo de situação seria alertado, né? Porque nós que moramos e conhecemos aqui, mesmo quando não tinha esse radar ali, os caminhões já paravam, né? Não Sim, é uma coisa que para hoje, por causa do radar, é que com o radar piorou substancialmente essa situação, né? sim, Então já parava, né? Eu sempre vi caminhão naquela subida ali desde garoto, né? Eu nasci em é Cotia, eu verdade. sempre teve esse problema, mas nunca foi na quantidade que está sendo nesse momento ali no 37. Agora, Renato, esse projeto é um projeto muito mais sério, né, em todos os sentidos. E isso não tem, nesse sentido, nenhuma perspectiva isoladamente política, né? Eu sou um agente político, eu não tenho dúvida nenhuma da razão pela qual eu faço militância, não preciso me esconder de ninguém, mas a grande questão que está colocada aí é que a gente tem um processo hoje na cidade de cegueira, né? Nós, enquanto povo, não estamos compreendendo o que está sendo colocado aí. Opa, estamos com um Opa, peraí, probleminha aqui. imagem saiu, Sumiu mas a eu estou aqui. câmera. Peraí, que eu já vou voltar aqui, peraí, desculpa. O nosso problema, viu, Toninho, que é quando a gente mexe no telefone, a gente põe a Pois mão, é, ele, ainda ele, ele muda. Ele agora está só sem a câmera. tá, você está me ouvindo, né? Estou te Então, deixa eu ouvindo. só para poder eu colocar um carregador aqui no celular, para não dar problema. Mas então, o que acontece, Renato? Então, Voltou, voltou? Ah, voltou. então, o que acontece, Renato? A gente está vivendo uma situação onde esse Agora travou. processo. Opa, Tá vendo de novo? Opa, voltou ou não? Eu estou voltou. aqui, tô te vendo. Tá. Então, Renato, Então o tá que está ok. acontecendo? Nós estamos diante de uma situação onde o processo de diálogo com a sociedade ele deixou de existir. E isso gera um prejuízo muito grande, que ele é, para além do prejuízo político, no sentido nobre da palavra, onde as pessoas têm o direito, né, de dialogar com o seu governo, com o seu governante, ele gera problemas materiais e ele gera problemas de vida, né, como é esse caso do ônibus e do caminhão. Então, nós precisamos realmente pensar em como nós vamos solucionar isso, porque veja só,
A grande questão é que esse do 37 é o exemplo que a gente está vendo neste momento. Neste momento. Quando você vai ali para São Roque, né, isso também é um outro ponto. Eu fui para São Roque essa semana, e aí, quando você tinha o pedágio ali de Vargem Grande Paulista, ele estava cobrando mais ou menos R$ 11 o pedágio, né, 11, 11,20, 11,40. Agora você paga 5,40, né? Fala, puxa, então diminui pela metade? Não, porque na volta você paga Está 5,40 pagando, também. exatamente. Ou seja, então eles fazem uma piada de mau gosto com o povo, né? Eles dizem que diminui, mas na verdade não diminui nada, porque você antes não pagava a volta, né? Você tinha ali um mecanismo que você sai, por exemplo, pela Bugiro Nacal, você não pagava pedágio por qualquer um transportador, uma pessoa que faz entrega. Se ele tem uma entrega em São Roque e Biúna, ele vai por Biúna para depois acessar São Roque, ele não pagaria o pedágio, né? Agora ele paga ou para ir ou para voltar. Ele não escapa do pedágio. Então, mas a situação é ainda pior, Renato, bem pior. O que que acontece? Nós estamos com um projeto onde a ideia do governo do estado não é a questão do fluxo, porque se fosse questão de fluxo, se investiria em transporte de massa, em transporte público, né? Aí a pessoa fala, bom, mas o metrô está chegando, né? Está chegando quando, cara pálida? Né? O governo do estado está anunciando, aliás, é recorrente toda eleição, isso está acontecendo. Eu lembro, Renato, não sei de quanto tempo você está aqui em Cotia, mas teve uma eleição, se não me engano, em 96. Eu Foi em cheguei em 90, foi em 2000. 90, tá, em 96. Tinha um candidato aqui em Cotia que ele era, eu não lembro mais o nome dele, mas era tipo Ricardo Metrô, né? Ele em 96, ele era uma pessoa que era um entusiasta do metrô, né? 96. Então, desde esse tempo, a gente vem tendo pessoas dizendo que o metrô vai chegar. Agora, tem um estudo real, né? Um estudo de fato, acho que é ali em Marrom, que tem um planejamento aqui para Cotia, inclusive tem sondagem de terra já, para poder saber como que vai ser feito ali a questão de túnel, tal, todas essas coisas que a gente sabe que precisa ser feito. Pois bem, sabe qual que é a previsão mais rápida para que esse metrô seja entregue? 2056. Eu já tinha ouvido 2056. que era 2040, já estava achando muito. Não, 2040, olha só, vamos pensar 2040. Só para a gente fazer um exercício aqui, eu e você. Em 2014, a Copa do Mundo foi no Brasil, lembra? Sim, Tempo de Copa do Mundo. Então vamos lembrar da Copa do Mundo de 2014. Ali teria sido lançado o metrô que ia para Congonhas, que sim. era para ser inaugurado em 2014, E aconteceu agora, esse ano. 2026, 12 É, anos, para um metrô que liga a CPTM ali embaixo, na Marginal de sim, Pinheiros, né? Então ela roda ali, ela pega ali a Roberto Marinho. Vamos pensar que ela dê 6 quilômetros, não dá, mas vamos falar que dê 6 quilômetros da Roberto Marinho até Congonhas. Ali, não dá 6 quilômetros, mas vamos fazer esse exercício. Em 6 quilômetros eles demoraram 12 anos para fazer um processo que é um metrô sobre trilhos, que é um metrô, um aerotrem, né? A gente pode lembrar do Levi Fidelis. Agora você imagina como esses caras vão pegar em 14 anos um metrô que da, sai lá do Sumaré e vem parar aqui na Granja Viana? Dá para acreditar? não, não Assim, mesmo. tem que ter, tem que ter muita vontade de acreditar, né? E eu sou uma pessoa de fé, né? Mas eu acredito em Deus e não nesse pessoal com esse tipo de promessa. É, Então, é, a, a lógica é essa, entendeu? Você não tem tempo hábil, nem financiamento, nem dinheiro para poder. Ah, mas então vamos fazer pela iniciativa privada. Pois é, a iniciativa privada, com todos os recursos do mundo, uma PPP demorou 14 anos para poder fazer, 12 anos para poder fazer a entrega de uma estação.
né? Que era o objetivo ali. Mas o que eu quero dizer com isso, Renato? Eu quero dizer o seguinte, é de que o problema da Raposo Tavares, no trecho Cotia, ela tem uma solução que o planejamento dela custou 5 milhões de reais. Foi feito pela Prefeitura de Cotia no ano de 2020, 2021. Eu participei muito da produção. O Sérgio Folha, o atual vereador agora, porque assumiu, ele foi uma pessoa que trabalhou muito nesse projeto. Era do governo do então prefeito Rogério Pinto, segundo mandato. Ele fazia ligações, mas primeiro de todos os pontos. Nós temos alguns pontos nevrálgicos na Raposo Tavares. Quilômetro 22 da Raposo, retorno da Granja Viana, e vai ali para Carapicuíba, para Granja Viana, retorno depois do shopping da Granja, né? Aquele retorno foi feito pelo Quércia em 1982. 82. É o mesmo retorno para o fluxo de 82. Ou seja, ele tem 40 anos, 44 anos. Então, esse retorno do 22, ele não teve, a cidade em 82 devia ter 30, 40 mil habitantes. Hoje nós somos 300 mil habitantes. Carapicuíba tinha 40, 50 mil habitantes. Hoje tem quase 500 mil habitantes, que é o ponto de fluxo, né, ou de influxo que tem entre Carapicuíba e Cotia, né? Ali virou uma rota, né, fundamental para acessar uma parte de Carapicuíba e até de Osasco. Então, qual é o grande ponto que a gente tem? O 22 é um nó. Depois, você vem um pouquinho mais para cá, você tem ali a subida do Cotolengo, né? Quando você está subindo, depois do 26 da Raposo ali, você tem aquele ponto ali do Cotolengo, que é um problema, porque os caminhões, justamente em razão da subida, não têm fluxo para subir, quebra muito caminhão, gera um monte de transtornos ali. Tem muita Também, coisa que relacionada à subida que atrapalha. Uma delas já é logo depois do Rodoanel, aquela subidinha da Deola. Ali, claro, muitas vezes, o caminhão está se arrastando para subir ali. mas então, onde que trava de verdade ali, não é só a subida, é o retorno do 22. Sim, o O, retorno do o 22 grande é um nó. É um nó. ponto é ali, né? Mas por que eu estou lembrando isso? Porque esse projeto, que foi licitado pelo governo do estado, que uma empresa ganhou essa licitação, e ao ganhar essa licitação, apenas não foi assinado o contrato, um crime que foi feito pelo então governador que sucedeu o Dória, o Rodrigo Garcia, né? Ele veio em Cotia, ele assinou o protocolo de que com 300 milhões de reais nós resolveríamos todos esses problemas. A cidade de Cotia teria condição de fazer ligação do Parque São Jorge aqui com a Avenida José George com a Estrada Fernando Nobre. Nós criaríamos um fluxo de trânsito aqui local que ajudaria a desobstruir a Raposo. Pelo lado da Raposo Tavares, a gente conseguiria trabalhar a questão da Estrada do Imbu com a Avenida João Paulo Ablas, e que já ligaria o fluxo direto ali para o 21 da Raposo. O que eu estou querendo dizer? É que nós temos um projeto dentro da cidade que, com 3% do valor que o governo do estado está dizendo que vai gastar para poder fazer essa aventura do pedagiamento da Raposo Tavares, nós teríamos condições de trabalhar e resolver o problema do tráfego aqui na nossa região. E o que seria feito ali? Um aumento de uma via na subida do Cotolengo, e a maior obra seria do quilômetro 22 e também a do 26, né? Também o retorno do 26, todo final de tarde estava, porque você vem com um fluxo com milhares de carros vindo de São Paulo para entrar em Embu das Artes, para entrar na estrada do Embu, que aí gera uma série de bairros para Cotia, mas a estrada do Embu não comporta, é uma mão só, né? Não tem sequer acostamento. Então, ou seja, você teria que fazer algumas mexidas aqui na cidade
para poder trabalhar essa questão do fluxo. E isso a gente não tem no dia de hoje, não tem um planejamento urbano por parte do governo do estado e também não tem por parte da prefeitura. E isso significa um atraso terrível para a cidade, perda de investimento, perda de tempo, que é um bem que não se recupera, né? O tempo é algo essencial, né? E aí, para completar esse quadro, nós estamos trazendo para a cidade grandes companhias que eu não sei onde vão colocar esse monte de caminhão quando estiver pronto, esses megas galpões do Mercado Livre, da Shopee, sabe Deus mais para outra que tem por aí. Um aqui no Cotolengo, né? E outro lá em Calcaia do Alto, no 39 da Raposo, ali do lado direito. Eu, sinceramente, não consigo ver como que a gente vai resolver isso. Mas nós temos uma outra situação, Toninho, que eu acho que é as vicinais. Ou seja, muita gente tentando escapar do pedágio vai começar a tentar circular internamente. Nós já temos exemplo bem na frente ali de que nós não temos estrutura nenhuma nas nossas marginais e nas vias laterais. Inclusive, temos poucas vias laterais. As poucas vias de acesso que nós temos hoje enfrentam grandes problemas. Um deles, você veja, um caminhão de grande porte, quando ele tenta subir ali do lado da churrascaria, o velho casarão, a maioria não sobe, volta para trás. Causa um transtorno. Está escrito, sinalizado para eles não entrarem lá. Mas o cara se perde, entra, vem de Itapevi cortando o caminho e tudo mais. Outro exemplo, a estrada municipal aqui a estrada do Pau Furado. A estrada do Pau Furado abriram 2 novos empreendimentos nela e os caminhões que tentam acessar, trazendo os equipamentos pesados, também não sobem, porque ela tem uma curva estreita e muito íngreme, que eles também não conseguem acessar. E vai aumentar o fluxo na estrada, apesar de ter tido uma contrapartida de alargar um pouco lá a estrada, mas a primeira parte da estrada não está alargada. Ou seja, está tudo sendo feito de forma irregular, de forma mal feita, e onde vamos achar lugar para essas pessoas que querem fugir de pagar o pedágio, se nós não temos essas vias? Vai congestionar as artérias secundárias. Então, mas veja só, Renato, uma coisa absurda, mas ela é secundária, né? Porque você tem um problema primário maior, que vai ser o seguinte: as pessoas realmente não estão entendendo qual é a proposta. Você tem uma proposta onde vai começar uma obra na Raposo Tavares, onde você vai alargar mais uma mão a mais, são 4 vias, da atual pista expressa da Raposo. Depois você vai pensar, para a gente entender, ali da Discovel até o centro de Cotia, e vice-versa, né? Você tem uma via expressa de 2 mãos, e você tem uma via local de outras 2 mãos, concorda? Sim. Dá para visualizar isso, né? Sim. Pois bem, a Nova Raposo, o que ela vai fazer? A partir da Discovel, sentido São Paulo, ela vai criar mais uma faixa na atual faixa da Raposo Tavares. Então, são 4 pistas, hoje são 3, né? Nós não temos acostamento. Vai ter mais 4 vias e, obrigatoriamente, um acostamento. Então, vai ter 5 mãos ali, evidente que não é acostamento. Uma mureta, e aí você vai ter mais 2 pistas. Igual de novo, da Discovel até o centro de Cotia, do centro de Cotia até a Discovel, ali passando pela Praça Japonesa. Pois bem, só que esse trecho vai ser dali da Discovel até o Butantã. Vai ser uma via local. Essa via local vai ser uma via que ela vai trabalhar justamente as pessoas que querem, por exemplo, vamos sair ali de Calcaia do Alto, vai passar pelo 37, paga um pedágio e vai até a Granja Viana. Quando chegar ali no 29 da Raposo, você tem um outro pedágio, o segundo pedágio.
já da Ecovias. O primeiro lá é da CCR, Movida agora, Motiva, qualquer coisa assim. O segundo pedágio vai ser no quilômetro 29 da Raposa. O terceiro pedágio, o quilômetro 29 na Gerdau, né, um pouquinho para cima da Gerdau, sentido Vou Cotia. ilustrar aqui para você, ó. Pronto, você pegou uma artezinha que eu fiz aqui, né? Foi, Muito bom. já peguei o... Maravilha. Não, perfeito. Então, nós estamos olhando ali, no ponto 29 da Raposo, vai ser esse primeiro pedágio. O ponto 29 é ali no Rio Cotia. Depois você tem o segundo pedágio no ponto 24 da Raposo, que é lá no Jardim da Glória, na entrada do Jardim da Glória. Depois Sim. você tem o terceiro pedágio, logo depois do Rodoanel. Esse é ridículo, porque você sai do Rodoanel, você vai andar 500 metros, vai pagar um segundo pedágio. É impressionante a proposta. Depois você tem ali no Arpoador, um pouco antes do shopping Raposo, você tem o quarto pedágio. E exatamente antes daquelas curvas que tem ali do Parque da Previdência, não tem aquele farol na Raposo Tavares? Sim. 500 metros antes ali, você vai ter o quinto pedágio. Então, vindo de São Paulo para cá, depois do farol da Raposo, que trava o trânsito ali, você vai ter um pedágio. Depois que passa a Leroy Merlin, tem um segundo pedágio. Antes de chegar no Rodoanel, imediatamente antes do Rodoanel, você tem o terceiro pedágio. Depois, já em Cotia, no Parque São Jorge, ali, depois da igreja da Granja Viana, da igreja católica ali, vai ser o quarto pedágio, e na Gerdau, o quinto pedágio. Ou seja, isso só dá Ecovias. Lá no 37, nós não escapamos daquele pedágio, porque ele está no contrato. Aquele pedágio vai acontecer em algum lugar. Ou ele vai acontecer no 35, ou ele vai acontecer no 39. Porque tem um documento no processo, que foi feito o processo licitatório, chamado Anexo 4 e Anexo 12. Esses dois anexos, eles dão uma dimensão de onde pode ser colocado o pedágio. E a concessionária, a seu bel prazer, com anúncia do governo do estado, pode modificar esse lugar do pedágio em 2 quilômetros para baixo e 2 quilômetros para cima. A bel prazer. Assim, cara, é um negócio tão impressionante esse documento, que você olha para aquilo e fala, cara, mas isso não existe. Então, como que pode ter aprovado um negócio desse? Aprovou porque a sociedade não teve tempo de ser consultada, de compreender o que estava colocado. Então, esse é o projeto que a gente está enfrentando nesse momento. Mas esse que você está falando do 37, nós não vamos escapar dele, então? No meu ponto de vista, não, porque ele é contratuado. Você não tem que você quebrar esse contrato, ao não ser que você refaça. Mas ele, tecnicamente, ele está posicionado errado, Toninho. Porque o camarada que mora em Calcaia tem que fazer o retorno para ir para Calcaia. Ou seja, teria que deslocar ele para o 39, mas 39 para 40. Porque para a pessoa poder acessar pelo menos o retorno de ir para Calcaia. Deixa eu te falar uma O cara coisa, que mora Renato. em Calcaia, então, tá ferrado, porque ele vai pagar todos. Então, Renato, veja só. Algumas coisas a gente precisa esclarecer, né? Para a gente esclarecer, a gente precisa documentar, né? Para a gente documentar, a gente precisa ler o documento, né? Eu fiz isso, né? Eu li todo o documento, eu li todo o processo licitatório. E eu me assusto profundamente com o grau de ignorância que a sociedade tem com relação a esse projeto. Ele é profundamente maléfico para a sociedade. Ele é uma coisa assim que nós nunca vimos experimentar na sociedade. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você aqui que talvez vai ficar mais claro. Na rodovia Dutra, você passou por lá esses tempos atrás, não? Sim. Pronto. Quando você entra ali na Marginal do Pinheiros, da Marginal do Tietê, você sai da Marginal do Tietê e cai para dentro da Dutra, já tem um pedágio, né? Pronto. No nosso caso, esse pedágio vai ser mais ou menos parecido, você subiu a Rua do Butantã, quando você entra na Raposo Tavares, né, sai da Sapituba, entra na Raposo Tavares, certo?
Entrou na Raposo Tavares, você vai andar 1 quilômetro, porque a Raposo começa No 10. é, começa no 10. No quilômetro 11,8, ou seja, 1,8 km, pouco antes do Habib's, você vai ter o primeiro pedágio. Aí as pessoas falam para mim o seguinte: sim, mas, tá, mas vai ser muito barato, vai ser 90 centavos, 70 centavos. Eu falei, mas como que é mais barato se eu não pago? Por que Sim. pode ser mais barato do que Eu pagar, não pagar né? aqui grátis. Então, essa lógica que o governo inventou aí, cara, é um negócio horripilante, né? Segundo ponto, você tem uma via paralela. Falou, não, você não quer pagar, você tem liberdade de não pagar, né? Você vai pela via paralela. Acontece que a via paralela, de novo, é pensar na Discovel até o centro de Cotia. É você vir lá de São Paulo por uma via que todos os bairros vão ter entrada e saída de carro. Dá para imaginar, e o ônibus, porque o ônibus necessariamente vai passar por ali. Dá para imaginar o tamanho do trânsito que vai ser um troço desse? Porque é só 2 vias só. Mas Então, teórico, mas essa saída da Raposo, quando o cara for fazer para o bairro, se ela tiver congestionada, vai congestionar a estrada. lá atrás, claro, claro. E aí Não, você vai estar pagando o pedágio parado. é isso. Ó, um exemplo muito bom que tem para poder mostrar isso é a Marginal do Tietê. Quando a gente Sim, está na Marginal do Tietê, você tem algumas saídas, por exemplo, para a Ponte do Tatuapé. Aquela saída da Ponte do Tatuapé, ela gera um trânsito de reflexo lá no fundo, às vezes de quilômetros. Por quê? sim, Porque sim. a via local, Horrível. ela está completamente parada, então ela represa o trânsito, né? Isso vai acontecer na Raposo em todos os pontos de saída da rodovia, em todos os pontos. Você não vai ter saída para aquilo ali. Por exemplo, se eles fizerem um pedágio tipo varal, porque na Dutra é na saída, né? Mas aqui na Raposo Tavares você tem um problema com as pessoas que a gente não sabe, por exemplo, que não está isso no projeto, quais serão os pontos de saída da rodovia. Porque se tem ponto de saída, significa que ele provavelmente vai ser pós-pedágio. Se para ser pós-pedágio, quem está na expressa não consegue estar entrando, está saindo no atual bairro que ele mora. Então ele vai ter que fazer um retorno para poder voltar para o seu bairro. Sim, E aí tem que exatamente. fazer o retorno Exatamente. pela via local. Então, assim, cara, é caótico esse processo. É Totalmente porque caótico. todas as vias que você tenta observar como vai ser feito isso, ele não tem clareza. O problema desse governo é que eles colocaram todas as suas condições ou não condições de trabalho para atrapalhar a vida da sociedade mesmo. Assim, eles não estão envergonhados com isso. Então, essa condição, Renato, é uma condição que a gente precisa realmente pensar. Eu não consigo ver outra alternativa que não seja um novo governo rever esse projeto, né? Então, foi feito isso, por exemplo, a questão dos Mas trens, tem um né? movimento, não tem, Toninho, com Sim, a Ana Alcântara sim, lá, estava sempre sim. compartilhando do E, Diga Não a Raposo. a Nova Raposo não é o nome do movimento, é um pessoal muito sério, pessoal muito, muito conhecedor desse projeto. Eu, aliás, não tenho conseguido participar das atividades em razão de trabalho, mas esse movimento é a única esperança que nós temos de conseguir bloquear esse processo do ponto de vista político e, eu penso, inclusive, que judicial. Porque ele é completamente. Agora, mas vamos lá, Renato. Eu estava falando ali que isso é muita coisa, então a gente acaba não conseguindo dar conta de falar tudo. Mas eu queria te dizer uma outra questão. Você consegue imaginar? Eu estava te falando das 4 vias. Então, são 4 vias expressas, um acostamento, uma mureta, mais 2 vias locais, né? Uma via ali de saída. E aí você tem os pontos de ônibus e você tem as entradas e saídas dos bairros. Pois bem, tenta fazer um exercício comigo do seguinte: como que você faz uma obra dessa magnitude
ali na frente da Gerdau? Como que você faz uma obra na frente da AstraZeneca? Tenta pensar como que você trabalha. Como que você faz ali na Dona Deola? A vantagem da Dona Deola, ali naquele ponto é que a gente vai levar a palavra café expresso à última potência da possibilidade. Você vai ter que passar pela porta da padaria ali, no balcão de carro mesmo, tomar o café e já sair, né? Vai ser um café delivery ali. Então, uma coisa é irracional, é irracional. Depois você tem alguns pontos da rodovia que ela está muito adensada, né? Muito adensada. Você não consegue pensar espaço físico para que a gente possa fazer isso. Então, são mais 5 vias, se eu não contar com o acostamento também da via local, né? Não sei se vai ter acostamento ou não vai ter acostamento. Então, esse processo é um processo de construção pesadíssima, né? Não é uma construção simples. Eles estão falando em 9 bilhões de reais para poder fazer esse trecho da Raposo Tavares, entre o quilômetro 32 da Raposo até o quilômetro 10, são 22 quilômetros de trânsito. Mas aí, Renato, piora, né? Aí eu vou falando que piora. Aí olha só o que piora. Além de todos esses aspectos que eu estou trazendo, essa pista local, que no caso de Cotia vai ser do quilômetro 21 ao 32, então nós estamos no 32, 21, 11 quilômetros de distância, certo? 32, 22, 10, então até o 21 mais 1, 11. Depois que a Ecovia, o governo fizer esse projeto, sabe o que vai acontecer? Essa via vai ser entregue para os cuidados do município. O município de Cotia hoje não consegue cuidar das atuais estradas, e não é uma questão de crítica ao cuidado ou não cuidado, é porque não tem orçamento. A cidade, aliás, assim, eu acho muito bom quando a gente fala, a cidade arrecada 2 bilhões de reais para poder cuidar da vida política da cidade. Para uma cidade com 300 mil habitantes, se você faz a conta per capita disso, ela não dá conta. Ela não dá conta. São quase 40 mil alunos na rede pública, uma rede de saúde enorme, 20 e tantas unidades básicas de saúde, 3 pronto-socorros, um hospital, que é estadual, mas que tem aporte também do município. Então, você tem uma situação, ou deveria ter pelo menos, você tem uma questão de que hoje o município de Cotia, se ele tiver que cuidar de 22 quilômetros, 11 para ir, 11 para voltar, de 2 pistas de trânsito pesado, meu irmão, não sei, vai virar a lua, né? As crateras não aguenta, não tem orçamento para isso. Sim. Né? Então, nem infraestrutura. Dá para uma pessoa mais do que ela pode suportar, para o município mais do que ele pode suportar. Toninho, então, assim, as pessoas estão querendo, logicamente, entender aonde isso vai acabar resultando, porque é o que eu falo, as pessoas perguntam, mas nós vamos ter um desconto, nós vamos ter uma vantagem, vai ter alguma coisa que vai facilitar, vai ter rota de fuga, ou seja, eu vou andar fazer a conta para onde eu dou a volta, todas as vicinais que nós temos por estratégia, por exemplo, eu estou onde eu moro, Pega Pau Furado, eu já entro no município por trás, divisa com Itapevi. Ou seja, o cara vai falar, não, eu vou começar a cortar caminho, vir por trás. Só que aqui atrás é tudo uns pedaços de terra, não é uma coisa... E não está preparado para um trânsito grande, e nem para veículos pesados. Então, as rotas de fuga, para mim, são preocupantes, porque elas vão congestionar e vão criar um entupimento tão grande que vai refletir na estrada, e o que está ruim vai ficar pior. Sem dizer que começamos falando que estamos atrasados em tomar qualquer atitude há mais de 40 anos. Renato, esse projeto do Tarcísio, ele é o projeto do Rei Midas ao contrário, né? Midas, tudo que ele tocava virava ouro, né? Tarcísio, tudo que ele toca vira, enfim, esse cocô que a gente está vendo aí.
A grande questão que a gente está colocando é que falta compreensão política e diálogo com a sociedade para que a gente possa esclarecer. Esses caras tiveram a cara de pau de dizer que fizeram audiências públicas. Audiência Sim. pública onde? Pelo amor de Deus. Ah, mas ela foi divulgada. Mentira. Mentira. Sabe? É um pessoal muito cara de pau. É muito cara de pau. Então, assim, eu torço para que a gente possa chamar a atenção, e esse espaço que você está dando, acho que é um espaço fundamental para a gente poder dialogar sobre isso, porque as pessoas não conseguem entender, e garanto para você, a sua audiência, do que eu estou dizendo aqui, e, de novo, esse documento, o documento que eu estou discutindo, com base no processo licitatório que foi ganho pela Ecovias e pela então CCR, esse processo é o processo que eu estou dizendo, estão em 2 anexos, anexo 4 e anexo 12, vou disponibilizar os anexos para você, porque eu acho que é justo que você tenha esses anexos, para você poder também ler e você ver o escândalo que é isso. Então, nós estamos diante de uma situação, Renato, onde qual é o objetivo? Assim, quando eu vou falando piora, vai piorando, viu? Você quer ver? Vou piorar um pouco mais a situação, porque piora pouco é besteira com esse tipo de proposta. Nós estamos falando da Raposo Tavares. Aí você falou da estrada de Itapevi. Renato, sua cadeira é boa? É boa. É boa? Então tá bom. Então, para que você não caia dela. Segure aí. Nós vamos ter um pedágio na estrada de Itapevi, na altura do Nova Vida. O mais absurdo que você possa imaginar. Aí, vamos viajar comigo nesse meu carrinho agora aqui, vamos pegar ali a Itapevi, sair do Nova Vida, entramos ali na estrada de Itapevi, do Pitadinha, passamos a ponte por cima da linha do trem, e estamos indo para Castelo Branco. Tem aquele parque muito bonito ali de Itapevi, um parque da cidade, parece que é o nome dele. É um parque bonito, lá tem um campo de futebol do lado direito ali. Pois bem, companheiro, eu vou te dizer uma coisa aqui fundamental. Ali tem um posto Shell à direita, antes de pegar para Castelo Branco. Ali vai ter um pedágio. 2, então, já. 2 pedágios. 2 pedágios. Então, na Castelo Branco, você tem hoje um pedágio, lá no 18, que é aquele pedágio que a gente paga para entrar no Rodoanel, né? Tem o primeiro pedágio da Castelo Branco, certo? Sim. Você sai da marginal do Tietê, ou da Pinheiros, entra para Castelo Branco, você Ou seja, ali vai pagar um pedágio. cercados de radares, de pedágio por todos os lados. Calma que vai piorar. Eu estou falando você se segurar nessa cadeira aí. Então, ali, você vai ter um primeiro pedágio da Castelo Branco no anexo 4. Para quem achar que eu estou viajando na maionese aqui, vale, né? E eu vou disponibilizar, porque eu acho que essa informação tem que ser dada ao público. Anexo 4 e anexo 12 do processo licitatório, que dá às concessionárias isso. Sabe onde é a loja da Avan, ali na Castelo Branco? Você sai da Castelo para entrar na marginal do Tietê, à direita tem uma loja da Avan. 300 metros depois da loja da Avan vai ter um pedágio na Castelo Branco ali. Nossa. Depois, você acha que está pouco? Ali é o quilômetro, eu acho que é 10 ou 11 da Castelo Branco. Né? A Castelo começa logo depois da ponte do Cebolão. Né? Então, logo antes do Cebolão. Ali vai ter um pedágio. Depois você tem um segundo pedágio, onde é o atual pedágio. Ele, 300 metros para frente, 500 metros para frente ali, vai ter o segundo pedágio, que é mais ou menos, aliás, um pouco depois. Mas, enfim, você tem o segundo pedágio, aquele pedágio atual vai sair, né, porque ele está cobrando pedágio lá atrás, e aí ele vai ter o segundo pedágio, na Castelo Branco, estamos falando aqui de Osasco, né? Embora esse primeiro pedágio, eu tenho dúvida se vai ficar em São Paulo ou Osasco, porque ele é bem na divisa. Eu não sei se eles vão colocar 2 pedágios em Osasco, vão colocar um em São Paulo. Segundo pedágio ali em Osasco, né? No quilômetro 18, 19 da Castelo Branco. Depois, na entrada de Barueri, vai ter o terceiro pedágio, para entrar para Santana do Parnaíba e Barueri. Depois, em Jandira,
você tem o quarto pedágio. E no atual pedágio do 29, do 21 21 da Itapevi, onde tem o atual pedágio, que é aquele único pedágio que a gente paga no interior, né? 300 metros depois do atual pedágio, vai ter o quinto pedágio. Cobrança, ida e volta. Todos eles. Todos eles. Acontece que o povo de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco simplesmente não sabe disso. E aí, agora eu chego finalmente onde eu queria chegar desde o começo dessa live, né? Qual que é o grande ponto? Você pega esse trecho da Castelo Branco e da Raposo Tavares, você passa hoje, Renato, na média, na Raposo Tavares, 90 mil carros por dia, ali no campo 19 da Raposo. Curiosamente, na Granja Viana, são 112, 120 mil carros por dia. Por que nós temos mais carros em Cotia do que em São Paulo, na Raposo Tavares? Porque o nosso trânsito é circular. Na verdade, é o mesmo carro que passa várias vezes. É o que eu e você faz todos os dias. Exatamente. Né? É uma avenida, né? Pois bem, então parece que tem um volume maior de carro, mas é o mesmo carro passando várias vezes. Mas calma que piora, né? Qual que é o objetivo do governo Tarcísio, da CCR, ou Movida, Motiva, sei lá, agora aí, e da Ecovias? Pegar justamente o fluxo de trânsito, que eles estão dizendo que vai ser mais barato, e hoje não paga pedágio. Você tem ali na Castelo Branco um volume de mais ou menos, nesse trecho, 150 a 180 mil carros dia, que hoje pagam um pedágio, mas depois ele não paga o pedágio da entrada para Barueri, da entrada para Jandira, da entrada para Itapevi, né? E depois para Araçariguama um pouco mais à frente. Então, esse já está pagando. Então, qual que é o propósito deles? É pegar todo esse volume de carros, que é enorme, assim, milhares, perto da casa de centenas de milhares dia de carros, você pegar Cotia e você pegar Castelo Branco, de que hoje a gente não paga. Eu vou dar um exemplo. O trabalhador que está em Itapevi e vai para Barueri, ele não vai por dentro, ele usa a Castelo Branco para poder fazer o seu fluxo, que é mais rápido, óbvio que é mais rápido, né? Então, esse companheiro trabalhador que está com o seu carro para ir para Barueri, ele vai pagar 2 pedágios para chegar em Barueri. Aí ele sai ali, antes do Rodoanel, antes do pedágio do Rodoanel, ele entra à direita, ali na Leroy Merlin, e sai por dentro para poder ir para Osasco. Ok, dessa vez ele não vai ter essa saída, porque vai ter o pedágio que pega ele antes ali, vai pagar 3 pedágios, ida e volta. Então, assim, Renato, a sociedade, incrivelmente, não compreendeu até agora isso, né? Nem compreendeu o povo da Castelo Branco, e nem Santana do Parnaíba vai ser pego indiretamente, Pirapora do Bom Jesus vai ser pego indiretamente. Então, todos nós que somos usuários da Castelo Branco e usuários da Raposo Tavares, nós não temos saída, porque você tem um quadrilátero, né, lateral pego pela Castelo Branco e Raposo Tavares, né, que são 2 vias arteriais grandes, e aí você fecha Rodoanel lateralmente, e você fecha a estrada de Itapevi. Ou seja, a gente vai ficar encaixotado num quadrado em que qualquer via que a gente vá para o nosso dia a dia. Eu não estou falando, Renato, veja, eu sou um cara que eu tento ter racionalidade, não estou com mais raiva que eu tenho, mas eu tento ter racionalidade. Quando eu vou daqui para Presidente Prudente, eu quero uma pista segura, eu quero uma pista que me dê garantia de que eu vou, que Deus me livre, ter um acidente, que eu tenho um atendimento rápido, que tem uma ambulância, que tem um carro quando o carro quebra, um amparo, todas essas coisas. Eu acho que isso é muito importante, né? Agora, nesse caso aqui, isso é função do Estado. A gente não podia colocar todo esse ponto para que a sociedade ainda arque mais com esse custo, entendeu? E aí, esses caras, Renato, só para concluir esse raciocínio, por favor, só para concluir isso, esse é o pessoal que diz que eles querem diminuir carga tributária, mas aí eles tiram
o dinheiro da carga tributária e coloca no ente privado. Mas qual que é a diferença para o meu bolso? Era essa a conclusão. E, por outro lado, nós vamos ter também pedágio para ir para o lado esquerdo, ou seja, em sentido interior, para ir para o Embu das Artes, para ir para o Tabuão, para ir para o... Não vai ter pedágio na Regis, Capuava, não vai ter... não, vamos lá. Aí tem uma proposta, tem uma outra proposta que ela me cheira muito mal. No projeto, eu não estou falando daquilo que não está escrito. No projeto que está aprovado, por mais absurdo que possa parecer, tem um pedágio proposto dentro desse período de construção da Nova Raposo, que eles estão chamando de Nova Raposo, que ele vai estar ali, sabe onde é a Avenida Odair Pacheco Pedroso? A Avenida Odair Pacheco Pedroso é a avenida do Hospital de Cotia, né, aquela que desce Sim. ali, que vai não para o Recanto dos Vitor, né, mas ali para a Guarda Civil Municipal, a sede da Guarda Municipal. Que vai para o estádio lá, para o São Paulo. Isso, lá. que vai para o Morumbi, para o São Paulo, para o CT de São Paulo. Aquela avenida vai para o CT de São Paulo. Seguindo direto aquela avenida, você sai em Embu das Artes, né? É um caminho, um acesso para as pessoas, que aliás é muito usado, para poder ir para a Regis Bittencourt, até mesmo para São Paulo, dependendo do trânsito que a Raposo esteja. Quem mora ali no centro, que vai para essa região, certamente usa esse caminho. Na divisa, quer dizer, já chegando em Embu das Artes, próximo a Embu, ainda nessa estradinha, né, que eu não lembro o nome da estrada, que é lá em Embu, em Cotia ou Odair Pacheco Pedroso, depois ela muda de nome. Ali vai ter um pedágio. Mas qual que é a proposta? E a proposta que é o mais preocupante. A proposta é fazer uma ligação entre entre a Regis Bittencourt, a Raposo Tavares e a Castelo Branco. Essa proposta, que está no ideário de algumas pessoas, é uma rodovia que passa literalmente por cima do centro de Cotia. Sabe onde é a clínica do Dr. Ailton Ferreira? Sim. Todos nós somos de Cotia, vamos saber. Pronto, mais ou menos corta o bairro Parque Bahia, Poupa Tempo, enfim. Eu fico pensando o que eles vão fazer ali, um mausoléu ali, um pontilhão estilo imigrantes ali, eu não sei o que eles vão fazer. Mas a proposta é fazer uma ligação lá de baixo. Acontece que nesse trecho nós temos a única área preservada, mais ou menos, porque, né, também destruindo tudo que é de meio ambiente ali, é uma área preservada de mata nativa, mas mais do que mata nativa, nós temos ali muitas espécies animais, mas muitas espécies. Então você pega 2 maciços florestais, você fica a 2 quilômetros da borda da floresta do Morro Grande, e você tem aquele maciço ali de Embu das Artes, que me foge agora, estou tentando lembrar aqui, mas me foge. Passa por cima deles. Passa por cima. Quer dizer, ou pelo meio, que é o pior, né? Mas por Sim. cima vai lá. Então, nós estamos também dentro do projeto da Raposo Não, diante de um problema gravíssimo de crise ambiental. Esses caras, eles não pensam em outra coisa que não seja dinheiro. E dinheiro do meu e do seu bolso, né, do bolso de todos nós que vamos Sim. ouvir essa live aqui. Então, essa lógica, o meu caro Renato, é uma lógica que nós deveríamos estar trazendo ela para o debate central da cidade. Eu sinto muita falta de que esse debate aconteça na Câmara Municipal. Quando eu estive na Câmara, você não tem dúvida nenhuma que se isso tivesse acontecido, não haveria semana que esse debate não teria sido levado à baila. Eu lamento profundamente a cidade não conseguir compreender a importância que tem esse momento histórico que a gente está vivendo, e eu lamento mais ainda a gente não conseguir ter mais pessoas que, iguais a você, topam fazer esse diálogo, porque ele não é um diálogo ofensivo, ele não é um diálogo político, partidário, no sentido Exatamente. do processo eleitoral, embora o seja, nós não vamos escapando disso. Sim. O que eu estou apenas dizendo aqui é que a política de Estado deve ser discutida, e o Estado que deve ser indutor dessa discussão,
ele, lamentavelmente, não só se omite, quanto também mente, né? Ele impede que esse diálogo exista, e isso é próprio de governos autocratas. Aqui tem um comentário da Shirley dizendo o seguinte, Calunga. Ela agradece por você explicar tão bem toda essa tragédia anunciada e que vai cair direto no bolso do trabalhador. Lamentável. Querida Shirley, obrigado pelo comentário, e estamos aí, tentando pregar nesse deserto aqui, não é fácil. Sadi também passou aqui para dar uma boa noite para a gente, assim como a Grande Luísa Sati, grande amigo, Fernandes, tantas obrigado, pessoas, Luísa. Ricardo Medina, que estava aqui também com a Epa, gente na meu amigo live. Ricardo. O Ricardo é meu amigo de infância, eu estudei junto com o Ricardo, Pedro Casimiro Leite. Olha só, Ricardo, é, contemporâneos, hein? somos amigos E de muito tempo. aqui ó, o Edson, que está aqui também, perguntando, ó, qual governador assinou esse projeto? Já O atual, falamos, o o atual atual, governador. É. o atual. O André dizendo, levantando a hashtag do não, a Nova Raposo Nova não. Raposa. O André é outra pessoa que participa bastante desse debate, dessa discussão. Como você já disse, a Ana. Nós temos algumas pessoas aqui, mas o que acontece? É, as cidades da região metropolitana, Ricardo, desculpa, Renato, elas sofrem, padecem de um problema gravíssimo de que as pessoas não ficam na cidade, né? Nós estamos muito espalhados, né? A capital acaba sugando muito do nosso tempo, e nós não nos preparamos. Um projeto como esse no interior de São Paulo teve rechaço absoluto, né? Na região mogiana, teve levante de prefeito até do PL contra o projeto, né? Porque ele é muito absurdo. Isso porque a gente não tocou na Bugia do Macau, né? Que também vai ter pedágio. Né? Que também vai ter pedágio. Uma estrada que está 90% feita com dinheiro público. 90% da Bugia do Macau está pronta. Você tem alguns trechinhos ali. Os caras vão terminar de fazer esses 10, 20% da rodovia e vão meter um pedágio lá, sendo que o custo que eles têm para construir aquela estrada, o grosso disso foi feito. Logo depois de Japão, tem um pequeno trecho, né? E depois, já chegando em Ibiúna, tem outro pequeno trecho. O restante está completamente pronto. Mas aí o que vão fazer? Multa e pedágio. É o projeto. Meu amigo, é lamentável. Eu vou pedir só um tempinho aqui para você, só para adicionar aqui um comentário, que é o seguinte: olha, gente, amanhã é dia internacional, nacional, né, no nosso território, aqui, da feijoada. É o prato. O clima tá bom para isso. E toda quarta-feira tem uma feijoada executiva e também um serviço à la carte com feijão, caldinho de feijão de cortesia lá no Granjinha. Granjinha, para quem é aqui da nossa cidade, da região, sabe que é um dos melhores custo-benefício nos restaurantes da nossa cidade. E ele está ali no 27, no 28,5 da Raposo, na estrada Fernando Nobre, 819, a 350 metros do Templo Zulai. Fácil acesso, tem estacionamento gratuito na porta e na frente, tem uma garagem lá para estacionar. Vocês são muito bem-vindos lá na quarta-feira para comer uma deliciosa feijoada, que é o prato de amanhã. E queria também dizer para vocês o seguinte: todo mundo sabe que meu foco forte é na gastronomia. Eu sou responsável por um projeto chamado Roteiro Gastronômico da Raposo Tavares, que é um projeto que reúne vários restaurantes, que é esse projetinho aqui, super bacana, super legal, que a gente desenvolveu e distribui aí na cidade, parceria com a Secretaria de Turismo. E é um trabalho que mostra 25 restaurantes da região, faz um bom trabalho. E o Sabor do Espeto é um deles. E vocês estão vendo aqui, se vocês prestarem atenção, olha que prato bem feito. Olha, ele é um prato clássico. É um arroz, feijão, um vinagrete, uma farofinha e 2 espetos. Esse é o combo, que é um prato, que é o do menu executivo do Sabor do Espeto. E o Sabor do Espeto fica na Zé Félix de Oliveira 991, em frente ao Mercado Serrano, supermercado Serrano, ali no pátio 1. Quem é aqui da região conhece ali a Granja Viana, sabe onde fica esse pátio, bem de esquina ali, olhando de frente para o lado esquerdo. E você vai lá, olha, essa é uma refeição completa, deliciosa e com um detalhe muito especial. Esse arroz e feijão tem sabor de comida de mãe, comida de vó. É feita
proprietária do espaço, Dona Vera, que tem uma mão de fada. Você vai comer e lembrar da sua mãe ou da sua avó. Faço questão que vocês possam ir lá provar o que eu estou falando. E quero dizer também que a nossa live vai para o YouTube. Agora, acabando, eu já baixo e vou colocar no YouTube para que vocês possam ver a qualquer hora quem perdeu a live. E nada disso ia estar acontecendo se não fosse o Portal Oeste, se não fosse o Granjinha, o Sabor do Espeto, o pessoal que apoia a gente aqui. E eu quero muito que a gente tenha a oportunidade de estar sempre, mais vezes juntos. Na próxima terça-feira, nós vamos ter um super papo aqui de novo com alguém da nossa cidade, da nossa sociedade, para falar de interesses, de coisas que são para somar. Aqui a gente não está para dar chicotada nem paulada em ninguém. Você vê, o Toninho aqui tem suas convicções políticas, às vezes diferentes das minhas, mas nós somos amigos, nos respeitamos muito e sempre nos demos muito bem. E eu achei oportuno trazer para que a gente pudesse iniciar a série de entrevistas e fazer esse bate-papo acontecer sempre terça-feira à noite aqui através da página do Portal Oeste. E, Toninho, queria te agradecer demais. Nós já estouramos a live faz tempo, o assunto é um assunto interessantíssimo. Quem pôde acompanhar a gente sabe da importância disso, espero que compartilhe para que a gente leve essa informação para mais pessoas, essa discussão também, né? E que a gente possa ter outros momentos aqui para debater esse assunto, porque isso vai evoluir, esse assunto não vai parar só numa live, vamos ter que voltar nele, e talvez a gente volte com uma outra estrutura, conversando com mais pessoas, tá bom? Te agradeço muito você estar aqui comigo hoje. Muito bom, muito obrigado, Renato. Eu quero dizer que esse espaço é um espaço fundamental. Eu acho que todos nós que vamos ouvir essa live precisamos ter em mente que isso é uma decisão política, né? Ela é uma decisão absolutamente política. E que nós precisamos ter em mente que isso vai atingir de maneira muito direta a vida de cada um e de cada uma de nós que moramos na região oeste da Grande São Paulo. Isso vai gerar uma questão de debate sobre emprego, isso vai gerar dificuldade de emprego, isso vai gerar um debate sobre a mobilidade urbana e, principalmente, Renato, penso que nós precisamos dialogar sobre o conceito da motivação do pedágio. Ou seja, quando eu viajo daqui para Presidente Prudente, pagar pedágio, eu faço isso uma vez a cada ano, quando muito. Quando eu vou para o interior de São Paulo para poder fazer alguma coisa, é sempre a trabalho ou uma vez ou outra a passeio. Mas todos os dias, em razão de estar utilizando uma rodovia como se ela fosse uma avenida e me fazer pagar pedágio todos os dias da minha vida, por isso, não pode ser uma proposta de um governo sério. Então nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso e votar a partir do conceito de que o pedágio, para aqueles que são favoráveis, eu sou contrário, porque eu acho que nós já pagamos impostos demais para que o Estado dê conta desse tipo de situação, inclusive imposto do carro, né? O governo é sócio do carro eterno, né? E é um imposto estadual. Então nós precisamos redirecionar isso. Para finalizar, quero dizer a você, Renato, que nesse momento, eu e você já estamos pagando pedágio. Agora, nós estamos pagando pedágio de estradas que não é Raposo Tavares nem Castelo Branco, nós estamos pagando pedágio de várias estradas do interior de São Paulo, que era, segundo o contrato, para ser pago a partir de junho desse ano, e o governo do estado, em razão do processo eleitoral, resolveu pagar isso com dinheiro público. Ou seja, quem tem carro e quem não tem carro, no dia de hoje, está pagando pedágio com seus impostos, né? Então, é um absurdo. E é isso, meu irmão. Eu acho que é um assunto que a gente pode voltar. Estou colocando aqui um comentário da Silvana Bezerra, que diz o seguinte: boa noite. Infelizmente, precisamos lidar com o descaso do governo, com a realidade da mobilidade caótica das nossas rodovias, devido ao péssimo investimento no transporte coletivo. Penalizar o trabalhador é bem mais fácil, e isso fica bem claro diante das suas explicações.
Gratidão. Beijo para você, Silvana. Fica bem. Cara, boa noite. Boa noite. Super Um abraço abraço. para você. E vocês que Obrigado pela acompanharam a oportunidade. gente aqui, se puder divulgar a live para que as pessoas entendam um pouco desse assunto, nós vamos ficar muito felizes pela divulgação da própria notícia. Mais uma vez, obrigado, Toninho. Um forte abraço para você aí. Abraço. Paz. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Terça-feira eu estou de volta com uma entrevista bacana, vocês vão ver. Aguardem.